Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Santa Missa, direto da Igreja Matriz Santo Humberto em Ibirama. Intenções da Santa Missa de Domingo de Páscoa. Missa de 7º dia. Zygmunt von Sechel, Senhorinha Caetana Raimundo. Pelos falecidos Ângelo Nataline Vilmar Pintarelli, Basílio Koch, 5 meses de falecimento. Eduardo Ignez Moser, Aristides Correia, Alessandra Camille Scussel, pelos falecidos das famílias Moser e Benjamin, Ivo Bor, Colorinda Rosa Bor, Luiz Ayrton Pinotti, pelas almas do purgatório. João Paulo Rodrigues, Solange Maria Rodrigues, Evilásio João Rodrigues, Paulo e Maria Galdino Rodrigues, Ana Maria Rodrigues, João e Dominga Zacarias da Silva, Lindolfo e Maria Zacarias da Silva, Jodécia Zacarias, Luiz Newton Xavier dos Santos, Alcides Zacarias da Silva, Dinarte Maria Cesário Zacarias da Silva, Itamar e Nina Leoni, Maria Zacarias da Silva, Solange Maria Rodrigues, Maria da Silva, José Zacarias da Silva, Clotilde e Pedro Wickenhäuser, Roland e Astrogilda Paul, Padre Alírio Vicenzi, Padre José Brandel, Padre Agostinho Kunen, Padre José Francisco Krug, Laura Nicoletti, Dr. Valdomiro Colauti, Paula Colauti, Anselmo e Maria Colauti, Ana Zanelato, falecidos das famílias Moreale e Colauti, falecidos das famílias Zanelato, Gabriel Felipe Gonçalves, Augusto, Valmir e Maria Montebeller, Maria Balieiro, Ivone Bertoli Grabowski, pelos falecidos das famílias Bertoli Grabowski, José Benjamin da Cunha, Neuza Carmen Ribeiro, Maria Garcia Berns, Leandro Berns, Dilvete Terezinha Berns, pelos falecidos das famílias Berns e Garcia, André Eduardo Kirchner, Valmor Higínio Silveira e Lídia Silveira, Norberto Guerque, pelas almas do purgatório, Nelson von Sechel, Antônio da Costa e Asta da Costa, Domingos Medeiros, Carlinhos Adame, 1 ano e 3 meses de falecimento, Lúcia Adame, 2 anos e 9 meses de falecimento, pelos falecidos das famílias Hermiane e Ubel, Cosme dos Santos, 1 ano e 8 meses de falecimento, Cleito Notário dos Santos e Guido dos Santos, pelos falecidos das famílias Dai e Santos, Werner Swank, Arminda Swank,
Loni Rosanski, Bernardo Swan, Juan Vitor Nunes, Antônio Nunes, Antônia Nunes, Maria Tereza Koproski, Silvia Bambinetti, Augustinho Bambinetti, Helena Bambinetti, Gustavo Zanata Schifter, Willi Arn, Márcio Marcelo Arn, pelos falecidos das famílias Fiamoncini, pelos falecidos da família Gusso e Davino Simões de França, pelos falecidos das famílias França e Rengel, Fausta Miranda Odorizzi, Júlia Nielsen, Alfredo Gutz, pelos falecidos da família Suchara, pelas almas do purgatório, Lídia Graf, 12 anos de falecimento, Gilson Odelli, 3 anos de falecimento, Inácio Parisi e Hilda Peters Parisi, Francisco Bevenuti e Matilde Bevenuti, pela saúde, pelos doentes da nossa paróquia, em ação de graças ao Santo Padre Pio, a Nossa Senhora das Graças, ao Divino Espírito Santo, pela paz nas famílias, pela paz no mundo, pelas 13 almas benditas. Em pé, vamos receber a procissão litúrgica. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou, vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou, vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo remiu a seus irmãos, ao Pai os conduziu por sua mão, no Espírito Santo unida esteja a família de Deus que é a Igreja.
Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia, imolado por nós. Aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Um bom dia, amados filhos, uma feliz e abençoada Páscoa a todos vocês. Assim acolho com todo carinho para celebrarmos este domingo de Páscoa, o dia da vitória do nosso Senhor sobre o pecado e a morte. Rezamos a nossa Santa Missa nas intenções que foram lidas, naquelas que cada um traz em seu coração. E também de uma forma muito especial, rezamos hoje pelo 7º dia de Sigurd von Zerzhau e também de Senhorinha Caetana Raimundo, colocando assim nossos 2 irmãos no coração de Jesus nesse dia em que celebramos a vida em Deus. Meus queridos filhos, para bem rezarmos, reconhecendo nossa condição de pecadores, vamos cantar implorando a misericórdia do Pai. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a nosso Senhor cantando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, no dia de hoje, por vosso Filho vencedor da morte, nos abristes as portas da vida eterna. Concedei que, celebrando a solenidade da sua ressurreição, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra, dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A nós, que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia em que o Senhor fez
fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está escrito: sentado à direita de Deus, aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestido de glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Permaneçamos sentados para acompanhar a sequência pascal. Cantai, cristãos, a final. Salve, ó vítima pascal. Cordeiro inocente, ó Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco.
Cordeiro Pascal Jesus Cristo foi imolado. Celebremos assim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um instantezinho. Amados filhos, hoje finalmente chegamos ao maior domingo do ano, ao domingo de Páscoa. E neste dia nós nos saudamos dizendo uma feliz, uma santa Páscoa. Eu desejo com todo amor a todos vocês e as suas famílias, a sua vida, uma feliz, abençoada e santa Páscoa. A palavra Páscoa, meus filhos, tem um significado. Ela vem do hebraico e significa passagem. No Antigo Testamento, meus filhos, ela era a passagem da escravidão para a libertação. Do povo que era escravo e que, sob a guia de Moisés, foi libertado e chegou à terra prometida. A passagem, portanto, meus filhos, de uma velha vida para uma vida nova, e de uma vida ruim para uma vida melhor, de uma vida escravizada para uma vida liberta e sonhada por Deus, de uma vida de necessidades e tristeza para uma vida de esperança e alegria. A Páscoa sempre foi muito importante. E antes que o povo de Deus saísse do Egito, as portas das casas haviam sido marcadas lá com o sangue do cordeiro que era sacrificado na Páscoa,
para que o sangue do Cordeiro nas portas protegesse as famílias. Essa foi a primeira Páscoa. E todos os anos os hebreus se reúnem para celebrar essa saída do Egito, que na verdade, meus filhos, é apenas uma prefiguração. Ela aconteceu de fato na história e foi um evento grandioso e milagroso, mas o que estava reservado para vir era muito maior. Porque, meus filhos, a escravidão do Egito não foi a pior escravidão que nós podíamos carregar. A pior escravidão que podemos carregar é chamada escravidão do pecado. Essa que foi colocada na nossa condição humana pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e que nos foi transmitida pela natureza humana, o pecado original. E mesmo recebendo o batismo, continuamos com essa tendência para o pecado, consequência da fraqueza da nossa natureza, e essa tendência se chama concupiscência da carne. Nossa carne que tantas vezes nos empurra, meus filhos, não no sentido de Deus, mas no caminho contrário. O céu havia sido fechado, não havia como salvar-se. Nós cantamos na sequência agora há pouco, Ele abriu-nos do Pai o aprisco, porque o aprisco, que é aquele lugar onde se guardam as ovelhas, ele estava fechado, não podíamos entrar lá. A dívida contraída com Deus é muito grande, porque Deus é infinito, como pagaríamos? E foi necessário então o sacrifício do próprio Deus. Ele dá sua vida por nossa salvação. Ele se torna agora o Cordeiro, e seu sangue não será mais marcado nas portas, mas será marcado nas nossas almas. E assim, morrendo na cruz, Ele nos arranca do poder do demônio, nos arranca do poder do pecado, e filhos, ressuscitando, Ele nos dá vida eterna. Estamos falando aqui de uma libertação maior ainda. Nosso Senhor na Páscoa, vindo a essa terra e ressuscitando depois da terrível morte que sofreu, depois de 3 dias morto. Ressuscitando não porque foi reanimado, Ele tinha sido destruído. O coração dele tinha sido transpassado por uma lança na frente de todos. O corpo dele tinha sido todo destruído, deteriorado, danificado, espancado, tinha sido pregado. Ele tinha sido destruído, porque é isso que o pecado faz conosco. Ele destrói a nossa vida, e toda vez que nós escolhemos o caminho errado, toda vez que escolhemos o mal, podem perceber, vocês veem isso, ele vai destruindo a pessoa. Vai destruindo até o rosto, vai destruindo a família, vai destruindo o trabalho. Aonde o mal entra, ele só destrói, o mal nunca constrói. Imaginem que Jesus foi destruído por causa do nosso pecado, mas lá, na noite de Páscoa, de sábado para domingo, Ele ressuscita. Ele ressuscita por virtude própria. Jesus, o nosso Senhor, é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, um só Deus com o Pai e o Espírito Santo. Ele ressuscita por própria virtude. E lá naquele túmulo onde ele estava selado e deitado sobre a pedra, aconteceu o evento tão poderoso como a criação do universo. Porque até mesmo as estrelas do universo, meus filhos, os planetas, tudo que existe, tudo isso vai se desgastando e vai se consumindo. Tudo caminha para um fim. E o que nós vemos lá no túmulo é o contrário. Tudo caminhou para um novo começo. Jesus se refaz. Seu corpo fica glorioso e Ele ressuscita dos mortos. Os cientistas da NASA que estudaram o sudário disseram que para que a face de Jesus ficasse estampada em sangue, como ficou no sudário, que era o pano de linho que enrolou o corpo de Jesus no túmulo, para que ele ficasse estampado como ficou, era necessário ter explodido mais de uma bomba nuclear dentro do sudário. O tamanho da luz que saiu do corpo de nosso Senhor, meus filhos, foi equivalente à luz que criou esse universo. Ele é o próprio Deus. E assim Ele refazia a vida. O dia santo, até Jesus ressuscitar, era o sábado. Por isso o Antigo Testamento ainda dizia, guarda o sábado. Agora o dia muda.
O dia muda porque agora começa uma nova criação. O dia em que Jesus ressuscita é o domingo. E por isso, meus filhos, a palavra domingo vem da palavra Dominus, significa Senhor. O domingo é o dia do Senhor. Ele muda, colocando agora o dia mais santo, o dia da sua vitória, o dia da sua ressurreição. O maligno há séculos nos dominava e agora foi derrotado. O mundo achou que tinha vencido, destruído Jesus e foi derrotado. E pasmem, filhos queridos, a morte que nos vencia foi também derrotada. Pela ressurreição de Jesus, meus filhos, não tenham medo da morte, nunca. Porque morrendo, Ele transformou a morte na ocasião de ressuscitar e assim viver. A morte agora é vida. É vida eterna, é vida que não poderá ser tirada. Adão jogou fora a nossa vida natural, que já foi imortal, mas nosso Senhor nos dá vida imortal em nossas almas, e nos dá para sempre. E por isso São Pedro dizia: aonde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Celebrar a Páscoa é celebrar a vida, é celebrar a ressurreição. O aleluia voltou para a liturgia, as flores voltaram, as cores voltaram. Tudo isso volta porque graças à ressurreição do Senhor, nós hoje estamos aqui. Mas jamais se esqueçam, filhos queridos, que a cruz e a ressurreição são inseparáveis. Elas aconteceram seguidamente, unidas, e uma leva a outra. A cruz sempre vai nos ajudar, porque o sofrimento bate a nossa porta todo dia. Todo dia. Sempre temos preocupações, dificuldades, sofrimentos, problemas. Mas a ressurreição também bate a nossa porta todo dia, renovando nossa esperança e sabendo que nós não somos daqui. Estamos aqui de passagem. E por isso hoje bem cedo, Santa Maria Madalena vai ao túmulo. Ela vai ao túmulo e encontra o túmulo vazio. A pedra havia sido rolada. Ela não entra por respeito. Ela corre até São Pedro, a São João. Eles saem correndo e chegam lá, o túmulo está vazio. O sudário dobrado, o pano que ficou sobre o rosto de Jesus dobrado. E logo mais, nos próximos dias, nós vamos ver a continuação, onde o próprio Jesus vai aparecer e vai dizer: eu estou aqui. Por favor, me acompanhem nisso. Filhos queridos, imaginem vocês tudo o que fizeram com ele na cruz. Tudo, até o coração ser partido por uma lança, e ele chegar de repente e dizer, inteirinho, lindo, bonito, brilhante, mais lindo até do que nossos olhos contemplavam antes, e dizer: eu estou vivo, eu estou aqui. Filhos, não existe maior milagre, não existe, meus queridos filhos, maior graça do que a própria ressurreição do Senhor. E para tanto, meus queridos filhos, que essa Páscoa de Jesus, passagem da morte para a vida, seja também a nossa. E isso a segunda leitura dizia: não sejam apegados às coisas da terra. Lembrem que vocês são do céu, e por isso ponham seu coração lá no céu. A Páscoa nos chama a ir mais além, a enxergar mais longe, mais longe. E por isso, na Páscoa, somos chamados a subir com Jesus à sua ressurreição, a sua glória. A gente vê mais longe. Quanto mais perto do mundo, quanto mais mundanos nós somos, mais baixo a gente enxerga. E aí a gente se perde muito fácil, a gente desanima, a gente se desgosta das coisas. Mas quanto mais alto, nós vemos mais longe. E vemos que a saída existe, que a esperança existe, que a vida é muito maior e que tudo nesta terra passará. O círio pascal, aquela linda vela acesa ao lado da imagem do Senhor ressuscitado, que foi acesa no fogo novo ontem à noite, nos recorda essa presença de Jesus que a tudo ilumina,
Essa chama, podíamos todos estar com velas apagadas aqui na igreja, bastaria acendermos nela e essa chama se espalharia em todas elas, porque assim a graça de Deus se espalha na nossa vida. Estamos no tempo da graça do Senhor. Não tenham medo, não tenham medo das guerras, não tenham medo das epidemias, não tenham medo, filhos, dos sofrimentos desse mundo. Sabe por quê? Porque nosso Senhor está nos dizendo: isso tudo passará. Isso tudo passará. O cristão vive na terra com coragem, com perseverança e com fé, porque quem nos anima é a ressurreição de Cristo. E mesmo que a nossa vida fosse tirada, mesmo que ela fosse tirada por outros, nós não perderíamos, porque Ele tem vida a nos oferecer. Hoje rezamos por 2 falecidos nossos. E meus queridos, vejam, a gente sente saudade, né? A gente sofre porque a gente não queria nunca que as pessoas que nós amamos partam. Mas é importante lembrar que nós nunca entregamos nossos entes queridos à morte. Jamais, a igreja nunca fez isso. Nós entregamos eles à vida. É a vida que nós entregamos eles. E só podemos fazer isso, sabe por quê? Porque Jesus está vivo. E porque Ele vive, não tenham medo, porque é a vida que nos espera. E se a gente parar e pensar um pouquinho, a gente vai querer correr e dar um abraço nele e dizer: Jesus, o que mais eu podia esperar, se tu tens vida para mim? E é uma vida maravilhosa, uma vida eterna, uma vida feliz. Não tem como pagar, meus filhos, não tem como pagar. Aqui na liturgia chegamos o mais perto possível do céu, porque o céu se faz presente na liturgia. E por isso hoje vamos agradecer nosso Senhor. Tanto se humilhou e tanto nos amou, e por nós vive, sendo Ele a nossa seiva, sendo Ele a nossa raiz. Não precisamos nada temer. Que Jesus ressuscitado nos leve em frente. E por isso, ao dizer Feliz Páscoa, sempre lembra, sim, é um ótimo desejo. Dizer Feliz Páscoa significa uma feliz passagem da morte para a vida, da tristeza para a alegria, do desânimo para a esperança. Isso é Páscoa. Essa é a passagem que nosso Senhor nos dá vitorioso. Que possamos nesse dia santíssimo agradecê-lo com todo amor, louvá-lo com nossa vida e testemunhá-lo com nossas ações. E que hoje, professando nossa fé, possamos fazer isso com todo o amor do coração. Porque se hoje podemos dizer eu creio, se os nossos falecidos têm um lugar para serem acolhidos depois dessa vida, se temos força no caminho, se temos a Santa Igreja, se temos o sacerdócio, se temos os sacramentos que nos alimentam, tudo isso e as bênçãos de Deus, a água que foi abençoada, se temos tudo isso, é porque Jesus está vivo. Lembrem, Jesus vive e nós com Ele também. E essa água que ontem foi abençoada, ela vai ficar aqui a semana inteira. A igreja abre durante a semana, quiserem vir pegar, podem buscar. É a água mais benta de todas, chamada água lustral. Tem uma conchinha dentro de uma das tampas, é só colocar a tampinha aqui em cima e levar para casa. Essa água foi abençoada no nome do ressuscitado, para afastar o mal, para nos proteger, para proteger nossas casas, a nossa vida. E que assim, pela luz da chama, pela vida da água que purifica e vivifica, pela graça de Deus, sigamos nosso caminho com fé e esperança. Feliz Páscoa, queridos filhos, que passemos sempre para a vida melhor ao lado do nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Professemos nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus,
nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Elevemos nossas preces ao nosso bom Deus, dizendo após cada intenção: pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Católica e Apostólica, para que se alegre santamente nesta Páscoa e proclame que o Senhor ressuscitou, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Por todos os que foram batizados, para que aspirem às realidades do alto e deem graças pelo seu novo nascimento, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pela humanidade inteira, para que acolha a boa nova e a aliança que Deus lhe oferece em Cristo ressuscitado, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias cristãs, para que o Cordeiro Pascal, que é a nossa vida, as alimente com seu corpo e o seu sangue, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Pela nossa comunidade paroquial Santo Berto, para que cresça no amor a Jesus Cristo e dê em testemunho da ressurreição, oremos. Pela ressurreição do vosso Filho, ouvi-nos, Senhor. Acolhei, ó Pai, estes pedidos e aqueles que cada um traz em seu coração, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, queridos filhos, e nesse ofertório colocar toda a nossa ação de graças diante do Senhor ressuscitado. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor,
presença do seu povo reunido. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Exultando de alegria pascal, nós vos oferecemos, Senhor, o sacrifício pelo qual a vossa Igreja, de modo maravilhoso, renasce e se alimenta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste dia, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a nossa morte e ressurgindo restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas,
Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, suplicantes vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo, o Papa Leão XIV, o nosso Bispo Dom Adalberto e todos os que guardam a fé católica que receberam dos apóstolos. Abençoai-nos, oferenda, Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus. E elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Veneramos, em primeiro lugar, a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José, e também as dos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que vos dignastes regenerar pela água e pelo Espírito Santo, concedendo-lhes a remissão de todos os pecados. Dai aos nossos dias a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, hoje especialmente Sigold e Senhorinha, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos, amados filhos, com amor e confiança, a oração que nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, piedade de nós. Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Estimados fiéis, segundo as normas do direito e da liturgia, a comunhão eucarística pode ser recebida tanto em pé, nas mãos ou diretamente na boca, como de joelhos. Se optar por receber de joelhos, deverá ser recebida diretamente na boca. Aquele que optar por receber a comunhão em pé, faça-o da seguinte maneira: a mão esquerda sobre a direita em forma de concha. Em seguida, pegue-a com a mão direita e comungue em frente ao sacerdote ou ministro. Conferir se não ficou nenhuma partícula em suas mãos. Se sim, comungue imediatamente, pois nosso Senhor Jesus Cristo está inteiramente em toda partícula. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebraremos a festa com azimos de pureza e verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Se morremos em Cristo, nele viveremos, porque nós sabemos que o Cristo ressuscitou, morto por nós, por todo pecado, continua vivo em Deus para sempre. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Celebraremos a festa com azimos de pureza e verdade.
sobre os nossos corpos, mas os nossos membros são ofertas ao Senhor. Sejam instrumentos ao seu serviço, pois já não vivemos na lei, mas em sua graça. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebraremos a festa com azimos de pureza e verdade. Aleluia, aleluia, libertados em Cristo, Ele é nossa vida. Que o nosso olhar se volte sempre para o céu. Lá não há dor, nem sofrimento. Lá viveremos em toda glória. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Celebraremos a festa com azimos de pureza e verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Se morremos em Cristo, nele viveremos, porque nós sabemos que o Cristo ressuscitou, morto por nós, por todo pecado, continua vivo em Deus para sempre. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Aleluia. Celebraremos a festa com azimos de pureza e verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Oremos. Deus de bondade, que renovastes vossa Igreja pelos mistérios pascais, concedei-nos vossa constante proteção e conduzi-nos à glória da ressurreição.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Temos avisos? Sim. Feliz e Santa Páscoa a todos. Nós queremos recordar novamente que a festa de integração das comunidades está próxima. Daqui um mês, no dia 3 de maio, vai acontecer esta festa. E ela iniciará lá no Colégio Amônia, com a procissão até aqui a Matriz, com início às 9h30 da manhã. Teremos aqui a missa às 10 horas, missa festiva, e depois almoço e uma tarde festiva aqui no salão da igreja. Nós, para isso, estamos pedindo prendas, que você abra o seu coração para ajudar nesta festa. Tudo que vocês destinarem à festa será bem-vinda e vocês podem trazer aqui na secretaria da paróquia. Também nós estamos vendendo a ação Entre Amigos, para esta festa, e ali na saída da igreja vai estar o casal Mateus e a Stephanie, que estão ali no fundo, eles vão atender vocês. Sejam generosos, porque Deus é muito generoso para conosco. Muito obrigado. Queridos filhos, hoje nós rezamos pelo 7º dia de Sigold e Senhorinha. E assim colocamos eles no coração de Jesus. Eu queria manifestar meu abraço carinhoso aos seus familiares e amigos aqui presentes, sabendo, filhos, que a missa é o maior presente que nós podemos dar a eles, porque é a oração do próprio Cristo. Que nosso Senhor os tenha no seu coração. E nesse dia de Páscoa eles possam estar alegres, com todos os anjos e santos do céu, celebrando a vitória da vida sobre a morte. Meu abraço carinhoso a vocês. E meus queridos filhos, essa semana, hoje temos missa aqui na Matriz às 7h, e temos missa agora às 10 da manhã no Rafael Baixo, na Capela de São Rafael. E essa semana nós não temos daí missas em seguida, As equipes vão dar uma descansadinha, todo mundo trabalhou bastante. Filhos, foi linda a nossa Semana Santa. Quem pôde participar das celebrações, quem chegou agora seja bem-vindo, mas quem pôde, com certeza, ficou com o coração emocionado e cheio da graça de Deus. Foi linda. Eu quero mais uma vez agradecer a todos, porque foi maravilhosa. Eu queria pedir uma salva de palmas a todas essas lideranças de Ibirama, que fizeram uma Semana Santa tão bonita e tão bem feita, que merecem, com todo carinho, o nosso agradecimento. Eu fiquei meio doentado na quarta-feira, veio uma febre forte. Graças a Deus, filhos, teve muita confissão. Atendi 48 doentes em casa, depois muitas confissões. O povo nosso se preparou bastante, foi lindo. E claro que o maligno ele tenta derrubar o padre, mas não conseguiu. Vocês rezaram e nós ficamos juntos, firmes até o fim. E por isso estou muito feliz de ver vocês. Terça-feira já vou no médico de novo, dar uma olhadinha, Tem que estar sempre acertando. Mas foi linda a nossa semana, foi inesquecível nossa Semana Santa. E que Deus dê a vocês, meus amados filhos, uma abençoada, santa e feliz Páscoa. Para todos vocês e suas famílias, levem meu abraço carinhoso a todos eles. E hoje rezemos pelos que estão voltando de viagem, porque tem muito ibiramense viajando, Que Deus proteja eles para que cheguem em segurança aos seus lares e logo estejam conosco de novo aqui. Teve gente que não estava aqui, mas falou: padre, eu estou aqui fora no litoral, mas eu fui na missa, E assim é bonito, Que a gente nunca deixe de pôr Nosso Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Vamos agora receber a bênção solene da Páscoa e que ela venha sobre vocês, sobre a família, sobre o trabalho, sobre as necessidades de todos. O Senhor esteja convosco. Senhor de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus com o coração exultante à festa das alegrias eternas. Amém.
E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, 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 porque aquele que trouxestes em vosso ventre, aleluia, 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 ressuscitou como disse, ressuscitou como disse. Aleluia, aleluia, aleluia. Rogai a Deus por nós. Aleluia, aleluia. Aleluia, Rainha do céu, alegrai.